Que prazer estar com vocês aqui de novo. Meus amigos, minhas amigas, eu falo amigos e amigas, homens e mulheres, porque sexualidade tem que ser os dois. O homem não tem problema sexual só. A mulher também não tem problema sexual só. As disfunções sexuais, caso tenha, caso procure algum profissional, quer na ginecologia, quer na psicologia, quer na psicanálise, quer na urologia, quer na medicina sexual, tem que ser o casal, entendeu? Hoje, o pessoal aqui da produção está pedindo para a gente falar num negócio muito polêmico, está muito em voga, que é a tal de ideologia de gênero. Complicado. Se eu fosse falar ideologia de gênero como era para falar, eu precisava de 2 horas, porque é um assunto intrigante. Mas deixa eu fazer aqui um exemplo prático, um exemplo da minha clínica, porque a partir do momento que eu contar esse exemplo, eu posso mexer e contextualizar e separar cada um dos detalhes do que vem a ser ideologia de gênero. Primeiro, eu queria combinar com vocês que o nome correto não é ideologia de gênero. Ideologia parece uma bandeira, ideal. O nome certo é identidade de gênero. Nós temos, eu, você, mulher, homem, criança, menino, velho, todos temos uma identidade. É como nós nos entendemos sexualmente. É como nós nos entendemos como gênero. Quer do gênero masculino, quer do gênero feminino. Deixa eu dar um exemplo bem rico. Quando a gente fala em rico em medicina, é que é bem complexo. Num certo momento da minha carreira, nesses meus 37 anos de médico, apareceu um jovem namorando, iria casar, reclamando um problema na bolsa escrotal, aquele saquinho que envolve o escroto, que envolve os testículos. Mas, no mais, ele não tinha problema nenhum. Pênis normal, ereção normal, a namorada e noiva não reclamava nada, mantinha as suas incursões sexuais normais. Resolvemos, então, fazer uma cirurgia para devolver ele para a bolsa escrotal os testículos. Em fazendo a cirurgia, ao abrirmos o abdômen desse dito paciente, o que encontramos lá? Nós encontramos um útero e 2 ovários. E agora? O útero está com um certo problema, nós tiramos o útero, nós fizemos alguns detalhes cirúrgicos, deixamos lá, não podíamos tirar esses ovários, porque não tinha problema nenhum, mas os testículos não estavam lá. Fechamos o paciente, moral da história, só a guisa da gente entender melhor esse assunto complicado, que muitas vezes os políticos, os religiosos, não sabem de absolutamente nada e vêm para a televisão falando em cura gay, não sei o que lá. Vejam só, ao sair, até hoje, esse cidadão não sabe que ele não é homem. Esse cidadão que tem pênis, que tem relação, que está noivo, que por sinal já casou, ele é mulher. Porque os seus cromossomos são X. Aí você pode dizer, mas como ele tem pênis? É o que chamamos de intersexo. É o que chamamos do pseudo-hermafroditismo. Aí eu lhe pergunto uma coisa. Então ele não é homem. Tem pênis e não é homem. Primeiro eu não chamo mais de ele é ela. Mas por que eu deixei que ele chamasse-se de ele? Não mudou nada, não falei, a não ser
para os familiares mais próximos, não todos. Eu falei porque eu tinha que, honestamente, contar o relato da cirurgia. Mas não seria eu que daquele momento, no seu plano de felicidade, de harmonia com a vida, com a noiva, não seria eu que iria dizer, olha, a partir de hoje, você não é mais homem, você é uma mulher, vai ser chamado de mulher. Não, ele até hoje, ele convive, poderia, se ele tivesse entrado numa questão que não tivesse como a gente, isso não é esconder, isso é apenas uma opção que nós entendemos junto à família, que ele deveria preservar naquilo que ele, adivinha a palavra agora, se identificava. Ele se identificava como homem. Ele se identificava como gênero do sexo masculino. Não seria eu que ia dizer a ele, ei, não se identifique. Não é ideologia, é identificação. O mais interessante para vocês ficarem mais ricos um pouquinho em sexualidade. Qual é a orientação desse cidadão? Ele orientava-se, ele desejava, ele se voltava para o gênero do sexo oposto. Ele tinha uma orientação sexual voltada para o sexo feminino. Então, ele tem uma identificação com o sexo masculino, sendo ele XX, e tem uma orientação para o sexo feminino. Repetindo, ele tem uma identificação para o sexo masculino, e tem a vontade, como vocês homens também têm a vontade de ter o desejo para a mulher. Agora vamos juntar isso tudo, para vocês entenderem, para não deixar mais nenhum desses pastores, desses políticos, falar besteira, falar o que não sabe. Parar de falar essa coisa ridícula de cura gay. Falar essa coisa ridícula de dizer que não existe identidade de gênero. Que esse assunto... São 40 milhões no mundo, segundo a OMS. Vamos repetir. Ele é XX. Ele é biologicamente. Ele é cromossomicamente mulher. Mas ele se entende e se identifica, a sua identidade de gênero é que ele é homem. E a sua orientação sexual é para a mulher. Veja que coisa complicada. Eu estou falando de um caso verdadeiro. Eu estou falando de um caso que eu operei com toda uma ética, porque nem ele sabe, mesmo que ele conseguisse ver esse filme, que se tratou com ele. Porque isso é um caso só à guisa de demonstrar a diferença entre identidade biológica, identidade de gênero e orientação sexual. É assim que vocês devem agora, quando alguém vê na rádio ou televisão, defender e dizer, o homem não nasce somente homem e nasce somente mulher. Não! Ele pode nascer homem, ele pode nascer XY, cromossomo X e um cromossomo Y, aí ele é biologicamente, em termos de gametas, em termos de DNA, em termos de cromossomos, ele é homem. Ou ele pode nascer biologicamente, geneticamente, cromossomicamente, XX, que é mulher. Isso é uma coisa. Os cromossomos, os genes, é uma coisa. A identidade é outra coisa. A identidade é... Vamos trazer isso para um caso menos complexo do que esse. Uma mulher nasceu, vagina, seio, útero, tudo normal. Nesse caso que eu falei, é um caso de intersexualidade. Vamos falar no caso
que para vocês é mais intrigante ainda, porque vão dizer que, usar a palavra que eu não gosto, mas safadeza, não é. A menina nasceu, sua vagina, seus seios, seu útero, seus cromossomos são XX. Ela é mulher. Ela é biologicamente mulher. Ela tem um corpo de mulher. Ela não tem nenhuma malformação. Todos os órgãos são de uma mulher. Mas ela, para ela olha para o corpo dela e diz: eu não quero esse corpo. Eu não gosto desse corpo. Eu me sinto, é como se eu tivesse um corpo de mulher, mas eu penso homem. É isso que eu falei no outro vídeo, sobre ressonância magnética, regiões, além daquela região do núcleo accumbens que dá o prazer, que caracteriza um tipo de desejo dentro do comum, do normal, vários pontos que não são alguns, são vários. Então estuda ainda, não é bem comprovado, mas estamos estudando isso aí, dentro da neurociência, demonstrando que há uma gama de pontos, uma gama de formas caracterizando a diversidade cerebral, a diversidade dos pontos onde a gente pode ter um desejo para isso ou para aquilo. Eu vejo pais dizendo: se um filho meu nascer homoafetivo, eu faço uma besteira, eu morro e tal. Então, será que você também morreria se seu filho nascesse cego? Nascesse com um defeito no rosto? Absurdo. Nós estamos atrasados. Não façam isso. Não vão ouvir nos políticos ou nos religiosos que não entendem de nada. Vão cuidar da sua religião, vão cuidar da sua política. Vamos estudar. Ou pelo menos no Google, e leiam lá o que é identidade de gênero. Eu não queria mais complicar, mas eu podia complicar isso, mas eu deixarei isso para os próximos vídeos. A complicação seria essa: para esse jovem que tem um pênis normal, e ereção normal, relação normal, e que é cromossomicamente mulher, e que se orienta para uma outra mulher, eu pergunto: ele é um hétero ou é um homo? É um heterossexual ou é um homo? Porque se ele é XX e se orienta para uma mulher, ele deseja uma mulher, então ele é mulher, embora a aparência seja de homem, ele é uma mulher que gosta de outra mulher. Está vendo como é complicado? Ele é uma mulher porque ele é biologicamente uma mulher XX. E ele orienta-se, ele quer, o seu desejo é outra mulher. Ele é homoafetivo? Fica essa pergunta para vocês estudarem, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.